Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra gente continuar a nossa conversa sobre a sinfonia da vida na cadência de uma máquina. Os desafios desse processo tão desafiador que é a hemodiálise. Vocês vão me ver olhar de vez em quando aqui para baixo, que eu fiz um roteirinho para não me perder, porque são muitas questões. No vídeo anterior, que até eu vou deixar o link aqui para vocês, quem quiser assistir, que é uma introdução, né? Eu falei um pouquinho o que é, né? A vida da gente depender de uma máquina. E hoje eu queria contar um pouquinho para vocês, os bastidores desses acontecimentos até chegar, né? Porque o diagnóstico, até a gente chegar a uma certeza do que realmente está desorganizando a máquina física, são tantos passos, né? São tantos tempos e contratempos, já que a gente está falando de uma sinfonia. E essa vivência toda foi com o meu marido, que começou a inchar as pernas, e a primeira coisa que se pensa, como ele era fumante, coração, pulmão, e vai nas investigações, e faz uma coisa, e faz cateterismo, e faz outra, e nada solucionava. Até que, graças ao bom Deus, eu contava com meu querido Dr. Jamiro da Silva Vanderlei, que eu já falei algumas vezes para vocês sobre ele, médico, amigo, uma parceria incrível para a minha vida, tanto nos aspectos físicos como emocionais. E, né, nem dá para falar todos os detalhes, mas chegamos à nefrologia. E a gente sempre vai, né, com aquela, um tratamento. E quando chegamos lá, depois de uma série de exames, e é muito desgastante, porque a Unicamp é um local onde tem uma afluência de muitas pessoas, você vê de tudo, você escuta tudo, e vai sendo um arsenal dentro da mente e dentro do coração. Aí a gente chega, é claro que a Unicamp é uma referência, e rapidamente já a gente passa antes pelos residentes, que são extremamente gentis, mas na hora que chega ao profissional, professor daquela disciplina, e que vem falar e dar o veredito final: olha, seu rim não serve mais para nada, vou te encaminhar para hemodiálise. E eu nem digo, não, eu acho que a
A medicina, quem está há muitos e muitos anos tratando dessas questões, ensinando sobre, vivendo isso, há uma naturalização. E eu creio que nem percebe o impacto de tudo aquilo. Bom, o rim não serve mais para nada, hemodiálise, coisas que a gente nunca ouviu falar. Por isso, hoje, ainda bem que hoje, tanto na medicina como em todos os campos do conhecimento, está cada vez mais se falando sobre a importância das emoções, da relação entre físico, o campo somático e o campo da emoção e a espiritualidade também. Hoje está se falando tudo sobre isso, mas entre falar e isso já se tornar uma prática, a gente ainda vai levar um bom tempo. E aí você sai daquele local que você tá tão perdida numa porção de nomes, você já sai com um calhamaço de papel e com uma série de interrogações sobre como vai ser daqui para frente. O que é hemodiálise? É claro, na verdade, a gente ouve falar bastante sobre transplante de rim, tem o dia do rim, mas sobre a hemodiálise, esse cotidiano, pouco falado ainda sobre isso. E é claro que hoje a gente tem um acesso, e eu, assim que cheguei, é claro que você fica muito perdida, mas eu fui buscar algumas coisas e assisti alguns vídeos sobre hemodiálise. Olha, naquele momento, eu não sei se aquilo me acalentou, me ajudou, ou se me levou a ficar mais perdida do que eu já estava. E precisava, naquele momento, eu precisava ser sustentação para alguém que sempre foi uma fortaleza, porque meu marido sempre foi um guerreiro em todos os sentidos, mas eu sabia da devastação que estava acontecendo dentro dele e como ele e várias pessoas não são acostumados, não tiveram um histórico de aprender a falar das suas emoções. Aquilo fica represado e de alguma forma eu precisava entender tudo aquilo para ajudar no processo, para ajudar o caminho. E eu sempre tenho muita sorte de ter pessoas muito especiais no meu caminho. Dr. Jamiro me ajudou muito a entender, ajudou a mim e ao Jorge a entendermos um pouco de tudo isso que estava acontecendo. Ele não minimizou o caminho, ele nos fez perceber com mais sensibilidade a trajetória. E chegamos, né,
há todo um protocolo a ser seguido, a gente recebe quase uma cartilha do que não fazer, limitar água, não pode sódio, não pode isso, não pode aquilo. Eu comprei um monte de livros para saber como preparar a alimentação e você fica tão, meu Deus, parece que você não pode mais comer, beber água é um risco. E aos poucos, a vida vai perdendo seu colorido, vai perdendo os sabores. E você precisa, no meio de tudo isso, encontrar o fio da meada para não perder o sentido da vida. Porque se a gente perde o sentido da vida, a gente não tem forças para passar por esse desafio. E foi tão interessante porque para vocês verem como que a questão médica e principalmente os pacientes que precisam do SUS, e eu não estou falando mal do SUS, porque ainda bem que temos o que precisa, eu acho, não tenho certeza, humanizar os processos e realmente fazer com que as coisas caminhem, porque a gente precisava que ele fizesse a preparação para a fístula. Que é isso? É preparar a veia, é fazer os exames para ver as condições da veia e para preparar essa veia que vai precisar ficar 4 horas, 3 horas, 4 horas, quase que diariamente numa máquina, para que ela suporte isso. E precisa toda uma preparação, precisam exames. E o meu marido tinha um protocolo de urgência para início da hemodiálise. E a gente foi, né, no posto de saúde. Aí tá, daí você fica lá, você vai para casa e aguarda ser chamado. Graças a Deus a gente tinha condições. E eu falei, não vai dar para ficar esperando, eu vou ver como é que é esse procedimento e a gente vai pagar isso para fazer, para poder iniciar, porque já tinha vindo a data para fazer a primeira sessão de hemodiálise e nada de ser chamado para fazer a tal da fístula, para ter os procedimentos aí com a veia. Aí nós fizemos e foi tão... É trágico e é cômico ao mesmo tempo. Depois que o meu marido já fazia assim, mais de 4 meses que ele estava fazendo hemodiálise, que a gente recebeu o telefonema para ir lá fazer o procedimento. Vocês imaginam se a gente ficasse esperando? Ele estava numa condição que não dava. E a gente teve essa condição. E aqueles que não têm? Que não têm a condição de esperar. E fomos para a primeira sessão de hemodiálise. Que para o vídeo não ficar muito longo, aguardem o próximo, que aí a gente vai falar mesmo dessa máquina e desse espaço que é a cadeira onde ele fica lá várias horas e
o papel do acompanhante e essa relação toda que se forma e os vínculos que se fazem nesse encadeamento onde todos estão por um fio das suas vidas numa máquina. E aí a gente vê, pessoal, que às vezes a gente valoriza coisas tão pequenas. Enquanto eu ficava lá esperando o meu marido, eu fiz eu acho que foi para mim a maior universidade que eu poderia ter. Doutorado nenhum me angariou os conhecimentos que eu conquistei naquele espaço. E a gente valoriza coisas tão bobas. A gente às vezes perde tanto tempo com coisas sem significado. A gente precisa enriquecer as nossas emoções para ter sustentação e para valorizar na vida o que realmente tem valor. Um beijo para vocês e muito obrigada por estarem aqui, porque de alguma forma, se não é hemodiálise, a gente sempre passa por questões onde a vida vai nos mostrando seu verdadeiro valor. E se a gente tiver olhos para ver, a gente sai mais enriquecido e beneficiado com essas situações. E se você achar que faz sentido, que pode ajudar alguém, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se isso fizer sentido para você. Até mais.